E chegamos ao fim de mais uma era. E Dragon Ball Super com certeza vai deixar saudades até o filme. E também eu duvido que Dragon Ball vai acabar, então próximo ano provavelmente a gente vai ter mais Dragon Ball. Mas foi bom, cara. Então, maluco, vamos falar um pouquinho aqui sobre Dragon Ball Super. Agora como um todo, sabe? Não episódio por episódio, saga por saga, mas em todos, o anime em todos, 131 episódios aí que vieram trazer excitação, tristeza, desapontamento para algumas pessoas também, ao decorrer que ele foi evoluindo e tal, até achar a sua fórmula ao decorrer do caminho, sabe? A série originalmente, lógico, Dragon Ball, criada por Akira Toriyama, e aqui a Toei chegou com a arma na cabeça do Akira e vamos fazer dinheiro, cara, vamos fazer dinheiro, eu quero dinheiro. Então começa a desenhar aí, cara, desenhar a personagem, começa a inventar a história, dá teus pulos, pivete. A gente vai aqui criar até a divisão Dragon Ball, entendeu? Porque a Toei tem uma divisão só pra Dragon Ball, pra tu ver como esse negócio não vai acabar, maluco. Dragon Ball, acabou Dragon Ball Super, mas próximo ano você pode ter certeza que provavelmente tem aí um Dragon Ball alguma coisa, sabe? Dragon Ball G50, Dragon Ball S, Dragon Ball V, ninguém liga, é algo parecido com isso daí. Ou Dragon Ball Universe, ó, pode existir. Tem sim um mangá que ao decorrer do anime até ainda hoje, ainda tá indo e tal, ele é mensal, é desenhado e escrito pelo Toyotaro, que tem uma pegada um pouco também ali do Akira, entendeu? Do lado ali do Toyotaro, onde eles têm um pouco mais de liberdade, eles podem criar um pouco mais, eles podem se arriscar um pouco mais, mas a história não se distancia muito do anime, não. Algumas coisas são um pouco diferentes, mas não exatamente, sabe? É diferente, mas não tanto assim. Então eu acho, pelo menos aqui, logo de cara, seria você ver o anime e também ler o mangá, juntar os dois e fazer o seu canon aí, sabe? Com a mistura dos dois, porque tem elementos bons no anime e tem elementos bons no mangá. Então é uma dica aí pra você. A coisa que Dragon Ball Super veio trazer aqui pra tela e tudo mais é a expansão do universo. Bem mais, esse negócio de universos e tudo mais, Deus da destruição, Super Saiyajin Deus, uma coisa a mais, sabe? Bem mais a expansão de verdade. Como assim a expansão de verdade? Por causa que ele introduziu a noção de multiverso em Dragon Ball, o que simplesmente expande as coisas inacreditavelmente. Logicamente que você pode pegar um jogo que nem o Xenoverse, que ele dá uma pegada um pouco mais de espaço e tempo também. Então talvez aí num futuro não fique assustado se Dragon Ball aí, um anime de Dragon Ball venha trazer esse tipo de elemento de viagem no tempo e tudo mais, essas coisas. Então é algo aí que possivelmente pode estar na mesa, mas como Dragon Ball Super eu acho que deu um ótimo passo na direção correta na expansão do universo. Vamos ser sinceros quando a gente diz que Dragon Ball Super começou a ficar bom mesmo no arco do Goku Black, sabe, do Zamasu e tal. Pra quem tá assistindo esse vídeo e não sabe que diabo eu tô falando, what the fuck, entendeu? Os primeiros arcos, ou eles são fillers, entre aspas. Como assim entre aspas? Porque eles são originais e tudo mais, mas você tem aquela cara de filler, sabe? Tem aquela cara de que foi um negócio meio que eles estão fazendo pra pegar a linguiça e encher ela um pouquinho. Mas o primeiro arco seria lá a parada da Batalha dos Deuses, Bills aparecendo, Super Saiyajin Deus e tal. Depois a ressurreição de Freeza, com o Golden Freeza, com o Super Saiyajin Blue, que basicamente são adaptações aí dos dois filmes, que eu devo dizer que para um fã, os dois filmes são até bem legais, bem excitantes e tal,
mas em certas perspectivas eles não são muito bons, cara. Mas, cara, lógico, você pensar como um fã, um filme feito pra fã, porque é exatamente pra isso que esses filmes são, eles são bons. Mas uma perspectiva um pouco mais geral, sabe? Introduzir coisas, introduzir as pessoas a um novo universo, introduzir as pessoas a Dragon Ball, não é muito bom por causa disso. Devo aqui salientar de novo, esses filmes e a maioria dos filmes de anime são feitas para fãs, não para o público geral. Uma coisa legal que é introduzida aí em Dragon Ball Super, um pouquinho ali perto do arco do Goku Black, mais pro Torneio do Poder, seria o conceito de que o Akira sempre quis explorar, que seria o Goku. Ele não é um herói, cara, ele é um cara que ele gosta de lutar e meio que é uma coincidência que os caras maus são super fortes, então ele vai começando a lutar com eles. Isso logicamente não implica em Dragon Ball de verdade. Dragon Ball, ele é um herói, ele tá tendo aventuras, ele quer derrotar o mal e tudo mais. Só que em Dragon Ball Z, você vê um pouquinho disso ali na Saga do Cell, por exemplo, onde ele poderia ter derrotado o Cell, mas não quer, entendeu? Ele não quer. Você pode interpretar isso como ele querendo passar o bastão, o que eu acho que seria aí a interpretação mesmo, porque o Akira queria que o Gohan fosse o próximo protagonista de Dragon Ball, mas lógico, graças aos fãs japoneses malucos e idiotas, não é o Goku, sempre é o Goku. Que tomara que a Toei e o Akira parem com isso, sabe? O Goku ele pode ser um personagem de suporte, aquele cara que chega pra lascar todo mundo, mas eu acho que vai chegar um ponto que a gente vai precisar de personagens novos, sabe? Até por isso que eu gostaria de dizer que Dragon Ball GT ele resolveu meio que deixar o Goku mais novo de novo, sabe? Ele pequeno de novo, por causa que você não quer tirar o Goku, mas também deixar ele adulto toda hora. Não, a gente vai deixar ele um pouco pequeno de novo e recomeçar as aventuras e tal. Esse conceito de Dragon Ball GT seja explorado em um próximo anime de Dragon Ball, sabe? O que seria talvez um pouco interessante ou não, não sei. Eu prefiro muito mais a introdução de um protagonista novo e com o Goku como suporte nesse quesito. Dragon Ball Super trouxe diversas transformações. Temos o Super Saiyajin Deus, temos o Super Saiyajin Blue, temos o Super Saiyajin Blue perfeito do Vegeta, nós temos o Super Saiyajin Blue aumentado 10 vezes com o Kaioken, ou 20 vezes que com o Goku e tal, e temos o Instinto Superior com o Goku, que foi simplesmente uma técnica que eles inventaram para o Jiren, sabe? Ganhar do Jiren e tal. Eu não gostei muito, porque no último episódio, meio que o Goku diz, eu não consigo mais ativar o Instinto Superior. Sério? Ou o Instinto Superior agora vai ser aquele Deus Ex Machina que vai ser ativado do nada quando o Goku começar a apanhar demais. Eu tenho até uma teoria minha de que o Instinto Superior seria como se fosse o pai do Yusuke entrando no corpo do Yusuke, sabe? Ele despertando aquele sangue de demônio e tal. Mas lógico, no Goku é um pouco diferente, o que seria bastante interessante, pelo menos na minha opinião, sabe? Uma outra entidade passando pelo Goku e tal. Mas eu acho que não é isso. É simplesmente alguma coisa que o Akira, também com a equipe criativa da Toei, meio que inventou pra, quando a gente inventar um inimigo super mega forte, o Instinto Superior aparece e derrota o cara. Esse tipo de coisa, sabe? Apesar dessas transformações, algumas pessoas meio que criticam as transformações de Dragon Ball Super por elas terem um negócio meio conservador no design. Porque, querendo ou não, você pode dar hate em Dragon Ball GT, porque eu dou hate em Dragon Ball GT, porque é uma merda, sabe? É uma merda. Vamos lá. Só tem a abertura e o Super Saiyajin 4. E é isso. O anime é uma porcaria. Aí tem isso. Super Saiyajin 4. Por que a melhor parte do Dragon Ball GT? Porque é diferente, cara. É muito diferente, entendeu? É uma transformação que é nova. Onde aqui é basicamente o Goku pintando o cabelo um bocado de vezes. Dá aquela parada de que você entende porque os fãs meio que olhem, não é tão assim,
Por causa que falta ambição nos designs, sabe? Precisa alguém chegar no Akira e dizer, mano, enlouquece, cara. Uma transformação maluca aí. Porque as pessoas vão pintar o cabelo de novo, what the fuck? Você pode até argumentar que em um próximo Dragon Ball, eu acharia interessante que tivesse uma transformação diferente de Super Saiyajin exclusivo para mulher. Eu acharia interessante, tipo, um estado de Super Saiyajin que só poderia ser atingido por uma mulher, por causa que são uns hormônios diferentes, emoções diferentes. Eu acharia legal, sabe? Uma adição, uma parte que poderia incluir uma audiência nova e tal. Aí, ó, pra você dizer que o Arlindo, meu Deus, ele é misógino. Não, cara, não é assim, entendeu? Não. Eu acho que Dragon Ball Super realmente começou a ficar, achar a sua identidade a partir do arco do Goku Black, onde cada episódio foi se tornando um evento, sabe? Um episódio de blockbuster, onde a direção, onde a equipe criativa da Toei chegou no ponto em que, tá aí, é assim que a gente tem que fazer os nossos episódios. Cada episódio é um hype, a gente tem que aumentar o hype cada vez mais dos episódios. E quando chegou no final, cara, Dragon Ball Super tem tantas aparições pelo mundo inteiro, a galera assistindo esse negócio em telões, em praças, é bizarro, entendeu? Tipo, uma coisa que eu acho que Dragon Ball Super, você pode até dar hate do que for, entendeu? Em questão de animação e tudo mais, ele conseguiu fazer isso, criar um efeito blockbuster na parte dos animes, o que eu acho que tinha sido esquecido há bastante tempo, sabe? Deixar o anime no mainstream. Lógico que tem outros fatores e tudo mais, mas Dragon Ball Super eu acho que teve um pouquinho, colocou uma patinha ali na frente para poder colocar os animes como hoje em dia são bastante mainstreams e tal. Então eu acho interessante, tomara que a Toei continue assim, tanto com o filme Dragon Ball Super, o filme que vai sair em dezembro, não pra gente, talvez não, opa, ninguém sabe, entendeu? Eu quero assistir no cinema, mas eu não sei, talvez, eu não sei. Lógico, nem tudo são flores. As partes ruins que seriam colocadas em Dragon Ball Super seriam a parte das animações, principalmente no começo de Dragon Ball Super, que você vê diferenças gritantes, entendeu? Animações bizarras, personagens desenhados de maneira ridícula e tal, que eu acho que seria aquele ponto que a Toei meio que não tava botando muita fé, tipo, oxe, tá mais ou menos. Mas aí, depois que elas viram que os fãs estavam investidos, que as pessoas estavam começando a falar, eles começaram a ver e colocar cada vez mais recursos em Dragon Ball Super, criar a divisão de Dragon Ball, e cada vez mais as animações ficaram muito melhores. No final a animação tava maluca, cara, nível filme a parada. É inacreditável. Muitas pessoas argumentam que algumas cenas de luta são feias, mas você tem que levar em conta que assim, é que nem aquele teaser de Dragon Ball Super, o filme, em que o traço é mais simples e tudo mais fluido a animação, é por causa que Dragon Ball Super ele tem muitos detalhes, o que é bom, mas dificulta muito na hora da animação, entendeu? Então para você animar tudo aquilo fica meio difícil. Então, em certos pontos, você tem que simplificar o traço para que tenha aquela fluidez e que eles possam trabalhar em uma semana, cara. Mano, você tem que entender que esses episódios são feitos em uma semana, cara. Você tem que entender essa parada, entendeu? Não é feito em um mês, é em uma semana. Os caras se matam de trabalhar para poder fazer um episódio desse. Então, pelo tempo, eu acho que é um feito inacreditável. Você não pode comparar um anime que nem Dragon Ball Super, ou até animes muito longos, que nem One Piece, que nem Naruto, com aquele anime de 12, 24 episódios, que a animação é super bonita. Pô, cara, você não sabe nem quantos anos esse anime estava em produção, sabe? Pode estar um ano em produção, você demorar um ano
pra fazer um anime de 24 episódios ou 12 episódios, come on, né? É diferente, sabe? É outra coisa, é outra mentalidade. Então eu acho que as críticas, sim, elas ajudaram o anime e são muito bem-vindas, mas quando chegou um ponto em que a Toei meio que pegou e disse, tá bom, cara, a gente precisa investir um pouco mais nisso aqui, aumentar a equipe, deixar a animação mais legal. Depois daí, não tem muito o que reclamar em questão da animação, sabe? Você só tem que entender que a indústria é assim, pessoas estão fazendo o anime, elas não são máquinas. Outra coisa que seria uma crítica a Dragon Ball Super, o conservadorismo dentro do anime. Parece que também pode vir aí do Akira, pode vir da Toei. Realmente a gente não pode especular muito em questão disso, apesar de algumas entrevistas e tal. É um negócio um pouco fechado. Como assim um negócio conservador? Tanto na direção da história, não em momentos chaves, tipo o Torneio do Poder ou Goku Black. Essas são ideias originais, ideias legais e tal. O negócio dos multiverso, interessante, legal. Mas o desfecho das coisas, muitas vezes elas são previsíveis. Não o arco do Goku Black, tipo o Trunks derrotando o Black. Black eu tô dizendo o Zamasu e tal. É um pouco não previsível, ok. Mas o desfecho do Torneio do Poder, revivendo todo mundo e tal. Pô, todo mundo. Tinha tantas possibilidades. Tinha tantas teorias na internet que tinham ideias tão melhores, cara, que essa ideia conservadora de, não, tudo voltou ao jeito que era, sabe? Então eu acho que, às vezes, o que atrapalha Dragon Ball Super a ser melhor é o medo de errar. É isso, sabe? Aquela coisa que é a máquina de dinheiro. Tá fazendo dinheiro, tá bom, é melhor a gente não arriscar. A gente tem essa fórmula, é que nem a Marvel, a gente tem essa fórmula, a gente não pode mexer muito, a gente pode mexer um pouquinho com o arco do Goku Black ali, mas a gente não pode mexer demais, senão a gente pode fazer alguma coisa que os fãs não gostam, a gente não sabe, não tem como saber, sabe? Então eu acho que isso atrapalha a questão criativa. É que nem na época que o Akira queria que o Gohan fosse o personagem principal de Dragon Ball, sabe? Depois na saga do Buu. Mas com os fãs falando e também talvez pressão editorial e tudo mais da própria revista, o Goku voltou, o Goku agora é o principal de novo, ele vai salvar o universo. Sabe? É isso que eu estou dizendo. Quando o autor talvez quisesse fazer algo a mais, os fãs também, logicamente, editor, o dinheiro, cara, não deixa, sabe? Não, cara, é melhor a gente não mexer, porque talvez os fãs não gostem, esse daqui vai fracassar, sabe? É algo aí que eu acho que as pessoas têm que considerar. E bem, cara, apesar disso tudo, eu devo dizer que Dragon Ball Super, ele é muito bom, cara. É um anime assim que, pros fãs de Dragon Ball que acompanham há anos, cara, tudo isso tipo inacreditável como você ainda, com a idade que tem, consegue ficar animado com um anime assim, sabe? Das antigas. Ele é tão simples, mas ele consegue carregar essa energia toda e tal. É algo bem legal. É uma experiência, sabe? Logicamente não é algo para alguém que está entrando agora, porque tem Dragon Ball, tem Dragon Ball Z, aí depois tem a saga, sabe? Toda a história para depois chegar no Super. Então eu acharia e argumentaria até melhor você assistir o filme Batalha dos Deuses e Ressurreição de Freeza e depois voltar aí, eu acho que no episódio 40 por aí, eu acho que é onde começa aí a saga do Goku Black, 40 ou é 45, alguma coisa assim. E pois é, pessoal, é isso aí, tomara que vocês tenham gostado. Botem nos comentários o que você achou de Dragon Ball Super, todos os episódios, o último episódio, se você ficou decepcionado ou se você gostou bastante. E cara, e tomara que o próximo seja melhor ainda. E eu fico ansioso pro filme aí de dezembro. Ah sim, se inscreve no canal, tem o site do Multiverso Geek na descrição do vídeo.